Antes da Rádio Bandeirantes, ontem nós trouxemos aqui em primeira mão, nesse horário, na abertura do Jornal da Bandeirantes Gente, né, a informação de que a Justiça de São Paulo concedeu mais uma vez benefício para um criminoso perigoso. Trata-se de um dos maiores traficantes de entorpecente do país, que foi preso pela polícia em 2014, acusado pela polícia, já condenado pela justiça em diversos crimes por tráfico de drogas, lavagem de entorpecentes. O que chamou atenção na época da prisão dele, em 2014, até levamos ao ar um trecho aqui da reportagem do Jornal da Band, foi o fato desse criminoso ter ligação com empresas investigadas pela Operação Lava Jato. É um esquema aí que envolvia o tráfico internacional de drogas com a lavagem de dinheiro por parte dessas empresas. O que ele fazia? Suaélio Martins Leda. Ele pegava a droga que vinha da Colômbia e atuava como um distribuidor para a Europa, encaminhando esse entorpecente dentro de containers a partir de navios do Porto de Santos. O caso, claro, gerou uma indignação geral dos nossos ouvintes. Por isso eu convidei para conversar conosco nesta manhã aqui na Rádio Bandeirantes o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que é dos quadros do Ministério Público, um daqueles que mais entende do crime organizado em São Paulo, para que ele possa conversar conosco até mesmo sobre outros presos, né, que estão sendo liberados por conta da pandemia do coronavírus. A alegação para colocar esse criminoso fora da cadeia em prisão domiciliar foi de que ele é hipertenso, né? Então, a gente precisa começar a observar isso, porque já são 4.582, também número que você ouviu primeiro aqui na Rádio Bandeirantes, nossa apuração. 4.582 presos que deixaram a cadeia e seguiram para a prisão domiciliar desde o início da pandemia do coronavírus. Está em áudio e vídeo conosco aqui nesta manhã para falar sobre esse assunto importante, o promotor Lincoln Gaquia. Doutor Lincoln, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Um bom sábado para o senhor, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, Pedro. É um prazer falar contigo e com os ouvintes da Bandeirante. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Queria perguntar para o senhor qual é a periculosidade, o que o senhor pode trazer de elementos aí para esse criminoso que foi beneficiado, né, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com essa decisão da prisão domiciliar. Ô Pedro, nós fomos surpreendidos na última quinta-feira, dia 22, com a notícia da libertação desse preso, né, citado por você, que é certamente um dos maiores traficantes internacionais do país. Ele cumpria a pena aqui na penitenciária de Mirandópolis. Essa decisão foi do Tribunal de Justiça, portanto não foi da Justiça Local de Araçatuba, né, que é a responsável pelo julgamento desses casos, e normalmente não tem concedido esse tipo de benefício, né, que é um benefício genérico, né, que ele se esteia apenas na idade do indivíduo, 55 anos, né, e o fato dele ser hipertenso, como de resto, uma grande parte da população do país. Eu mesmo sou hipertenso, né? Então, isso nos causou muita preocupação. É um preso de altíssima periculosidade, como eu disse, um dos maiores traficantes do país. Bom, a gente que fica hipertenso, né, quando recebe uma notícia dessa, né, a população, de uma maneira geral, quando sabe que um traficante é esse. O Ministério Público de São Paulo vai fazer alguma coisa, doutor Lincoln? Tem algo a ser feito aí para reverter essa decisão? Olha, Pedro, eu posso te informar em primeira mão que ontem a 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça se reuniu, né, numa sessão virtual e cassou a liminar do relator que havia determinado a soltura desse preso. Portanto, o habeas corpus foi negado ontem à noite, no final da tarde, né, e foi determinado a prisão novamente, o recolhimento desse preso novamente ao sistema prisional paulista, né, provavelmente no presídio que ele estava. Portanto, eu reafirmo, né, a liminar que soltava esse preso e colocava ele em prisão domiciliar foi cassada e hoje ele é considerado um preso procurado. Então, informação importante. Então, a Justiça voltou atrás daquilo que tinha sido decidido durante a semana, doutor Lincoln, é isso? Exatamente. Houve uma
A decisão de quinta-feira foi unilateral, uma decisão de um desembargador que era o relator do caso, né? Ele concedeu uma liminar justamente com base na resolução do CNJ, né? E apenas considerando a idade de 55 anos e o fato do preso ser hipertenso. Desconsiderando que esse preso tem atendimento médico na unidade prisional que ele está, lá ele é atendido por médico, por equipe de enfermeiros, e ele faz uso de medicamento, né, para controlar a hipertensão. Portanto, não havia nenhum motivo para a soltura desse preso. E graças a Deus, na sexta-feira, no final da tarde, houve o julgamento definitivo desse habeas corpus, já pela a Câmara toda reunida, a 13ª Câmara, e por maioria de votos, os desembargadores cassaram a liminar dada pelo relator e restabeleceram o cumprimento da prisão dele no sistema prisional em regime fechado. Tá? Então, ele deve ser recolhido novamente para o presídio Mirandópolis. E o senhor já teve contato com a polícia aí para saber se essa prisão já foi cumprida? A polícia já está sabendo disso para ir atrás do criminoso? A polícia já está sabendo, Pedro. Nós, na verdade, monitoramos esse criminoso devido à periculosidade dele. E nós temos informação, inclusive, que ele sequer chegou aí para Santos, né, quando foi libertado na quinta-feira. Então, hoje, esse preso é considerado, na nossa visão, foragido. A polícia já está tentando localizá-lo para prendê-lo. Espero que ele não esteja fora do país, né? Não esteja já no Paraguai ou na Bolívia. É o que acontece com muitos desses que de alguma forma têm, né, algum benefício da justiça, deixam a cadeia e, claro, né, não vão para o local indicado e acabam fugindo para esse país. Esse é o destino tradicional desses bandidos perigosos que acabam sendo soltos, Dr. Lincoln? Com certeza. A maioria deles já aconteceu, por exemplo, com o Rogério Jeremias, que é o GG do Mangue, sequer chegou aí para a casa dele. Tivemos outros presos na mesma situação. Capuava, né, um dos maiores traficantes aqui do estado, preso com mais de 1 tonelada de cocaína e solto num plantão do Tribunal de Justiça, também numa liminar de HC. Aliás, essas liminares, elas precisam ser consideradas com bastante atenção por parte dos julgadores. Com todo o respeito que eu tenho aos integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, as liminares, decisões unilaterais que têm soltado esses presos, inclusive faccionados, né? Esse preso é integrante do PCC, importante integrante do PCC, como eu disse, um dos maiores traficantes do país, e eles têm sido soltos aí por decisão unilateral, decisão liminar, né? Com base, como eu disse, num risco genérico de contaminação. Eu já adianto para você que o sistema prisional paulista, ele está numa situação, inclusive, melhor em termos de contaminação de Covid do que o resto da população, tá certo? Eu garanto para você que esse preso correria mais risco em Santos do que na penitenciária em Mirandópolis. Não tem como não se indignar aqui, né? A informação de ontem já surpreendia os nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente vai colocar a mensagem de quem está na nossa escuta aqui na Rádio Bandeirantes. Para você que ligou o rádio agora, ontem, né, a gente já foi surpreendido com a soltura desse mega traficante internacional. E agora o Dr. Lincoln traz para a gente aí em primeira mão essa informação, né, de que a Justiça ontem, depois da notícia ter sido levada ao ar aqui na Rádio Bandeirantes, a Justiça se reuniu, desembargadores aqui do Tribunal de Justiça, cassaram a liminar de um dos desembargadores, né, que tinha autorizado, o desembargador França Carvalho, que tinha autorizado a saída desse preso. E agora a informação que o Dr. Lincoln tem é que após a revogação e o novo mandado de prisão, a polícia não encontrou esse criminoso, né, que está foragido já, é óbvio, né, e aí não precisa ser um especialista, né, para tirar essa conclusão. Era óbvio que ele ia fazer, como fizeram já outros bandidos perigosos. Dr. Lincoln, em relação a essas decisões aí que o senhor se referia, né, nós temos 4.582 casos. É claro que deve ter um ou outro lá, sujeito que não cometeu crime com grave ameaça, sujeito que está próximo do fim da pena, está no semiaberto, que até se justifica aí um pedido, uma análise do caso pontual.
mas alguns bandidos perigosos, e a gente tem mostrado isso aqui na Rádio Bandeirantes, sequestrador, assassino, estão sendo beneficiados, né, por essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né? O que pode ser feito, né, para impedir que novos bandidos possam ser soltos durante a pandemia do coronavírus? Olha, Pedro, infelizmente nós temos essa recomendação lamentável do Conselho Nacional de Justiça, na minha opinião, né? Essa recomendação é um desserviço para a segurança pública. Ela não tem caráter vinculante, portanto, ela não precisa ser adotada por todos os juízes e promotores do país. Tá? O que precisa ser levado em conta, e o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu nesse sentido, com base, inclusive, apreciando essa recomendação, que tem que ser levado em conta, né, as características de cada caso. Então, nós temos realmente, nós podemos ter presos aí que estão acometidos de graves doenças e já faziam jus à prisão domiciliar. A prisão domiciliar ela é reservada aí, nesse caso, para presos que realmente estão com uma condição muito grave de doença, às vezes em estado terminal, né? Que obviamente não vão poder esboçar fuga e etc. Para ele ter uma menor condição de sobrevida. Então, são casos raríssimos que são concedidos prisão domiciliar por motivo médico, né? E nesse caso específico, e outros, esses 4 mil e poucos casos que você mencionou, na maioria deles, infelizmente, as decisões foram concedidas genericamente, né? Aqui mesmo em São Paulo, nós tivemos no interior uma decisão de soltura coletiva, né, de presos, vários presos, que foram soltos com base nessa recomendação do CNJ. Aqui na nossa região de Presidente Prudente, aqui no interior, nós não acatamos essa decisão, não acatamos essa recomendação, mas aguardamos também que o Tribunal de Justiça reveja a posição de alguns julgadores, né? E verifique caso a caso a periculosidade do indivíduo, verifique a pena que ele tem para cumprir, verifique se realmente existe uma situação de alastramento da Covid dentro do sistema prisional, e isso não está ocorrendo, pelo menos até agora, nós acompanhamos isso diariamente. Doutor Lincoln, eu vou até fazer uma pergunta que beira aí o sentimento pessoal, né? Porque eu conheço o senhor há muito tempo, o senhor já foi entrevistado aqui, também é um conhecido do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Qual que é o sentimento do senhor, né, como um promotor de justiça que atua aí no combate ao crime organizado, já sofreu restrições aí na sua vida, na sua liberdade por conta do seu trabalho frente ao Ministério Público de São Paulo? Qual que é o sentimento de um promotor de justiça depois de um trabalho de investigação, do investimento que o Estado faz para chegar até um criminoso dessa magnitude, o trabalho da polícia, se desvendar um caso, explicar para a justiça como funcionava esse caso, que não é fácil também, e depois ver esse bandido saindo pela porta da frente da penitenciária por ser considerado hipertenso e por estarmos numa pandemia de coronavírus com 41 anos de cana nas costas. É bom sempre enfatizar esse número aqui para o ouvinte ter a exata noção de quem é que nós estamos falando. Qual que é o sentimento do senhor como promotor de justiça depois de uma situação como essa? Bom, Pedro, o meu sentimento não poderia ser outro, é o da população, é de indignação, é um sentimento de que nós estamos enxugando gelo aqui embaixo, né? É feito um trabalho aí exaustivo, um trabalho que demora, né? Um trabalho que exige muito custo financeiro, muitas equipes empregadas. Imagina esse preso, como eu disse, um dos maiores traficantes internacionais, né? Responsável por remessa de toneladas de cocaína para a Europa, né? Associado com máfias internacionais, preso numa operação no Porto de Santos, Operação Oversea, da Polícia Federal. É um indivíduo que tem alto poder aquisitivo, né? É um preso milionário. Então, para esses, a justiça tem sido mais benéfica, né? Por incrível que pareça. Nós temos hoje em torno de 233 mil presos do estado de São Paulo, e quisera que todos tivessem esse atendimento por vários advogados particulares, né? Tivessem também essa boa vontade da justiça, tá certo?
Porque, na minha opinião, eu não posso ficar de outra maneira, estou ainda indignado. E mais indignado ainda porque eu tinha certeza de que esse preso não seria localizado à residência dele, né? Qualquer um de nós aqui deveria imaginar que um preso com mais de 40 anos de pena para cumprir, que seria solto, que tem alto poder aquisitivo, que tem contatos no Paraguai, na Bolívia, onde ele adquiria droga, né? Ficasse em Santos, na sua residência, aguardando ali que essa pandemia passasse para ser preso novamente. Isso é uma situação que realmente nos causa uma indignação, nos abomina, ok? Doutor Lincoln, tem muitos ouvintes aqui perguntando o que pode ser feito, se algum caminho na lei para se investigar os julgadores, juízes, desembargadores que concedem de forma liminar decisões como essa. Há algum mecanismo na nossa legislação que possa investigar, já que não se trata de um caso isolado, né? Esse tipo de conduta, essas investigações costumam ir para frente? Olha, eu vou falar genericamente, não vou falar especificamente nesse caso, né? Esse caso, com todo o respeito que eu tenho pelo Tribunal de Justiça, que eu tenho pelo relator do caso e pelos integrantes da 13ª turma, a conversa o boato que existiu depois da soltura do preso é que ele teria comprado a sua liberdade por 3 milhões de reais, né? Obviamente não tenho provas a respeito disso, só estou falando de um boato, porque eu tenho um serviço de inteligência que funciona, né? E um boato que correu no interior do presídio e se espalhou pelo sistema prisional. Como eu disse, não estou fazendo nenhuma acusação, mas nós já tivemos casos no passado de processos, inclusive de investigações minhas, né, de grandes traficantes, integrantes do PCC, que foram soltos no plantão judiciário, mais grave ainda. Eles foram soltos em decisões unilaterais de jogadores que estavam no plantão de sábado ou domingo. Então, os advogados aguardavam determinado jogador estar de plantão e eles ingressavam com pedido de HC e conseguiam, né, por incrível que pareça, soltar esses presos no plantão. Teve uma situação, inclusive minha, né, que tive que ter a interferência do Procurador-Geral de Justiça na época, liguei para ele, era um domingo, né, houve uma soltura de um preso muito importante do PCC, e aí tivemos que mandar o Procurador de Justiça até o tribunal, conversar, né, e fazer um pedido de reconsideração, explicar quem era aquele preso que estava sendo libertado, né, e o risco que ele traria. Essa decisão foi reconsiderada. Mas os julgadores hoje, assim como os promotores também, eles têm o livre convencimento, né? Eles têm independência funcional. Se estiverem agindo de acordo com as suas consciências, Pedro, que é o que se espera, o que existe para nós é a possibilidade de recurso, não é? Mas, como eu disse, nesses casos anteriores, não estou fazendo um pré-julgamento do caso aqui deste preso específico, mas já houve afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça, porque ele foi responsável por várias decisões de soltura de presos durante plantão de fim de semana em decisão unilateral de habeas corpus, né? Então, já tivemos aqui desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo investigado por isso e afastado das suas funções, né? Espero que isso não esteja ocorrendo ainda no presente momento e que eles simplesmente estão seguindo essa temerária recomendação do CNJ, que nem deveria ter sido expedida. O senhor mencionou o caso do Capuava, né, que é um criminoso importante aqui. Eu lembro bem desse caso em 2015, né? E quando ele foi preso com, se não me engano, também 2 toneladas de cocaína, né? Um dos criminosos aí mais procurados da polícia. E alguns policiais que participaram dessa ocorrência me disseram que a quadrilha imediatamente ofereceu lá uma quantia vultosa para os policiais que se recusaram, né, a aceitar e levaram o caso para a justiça. E aí depois na justiça ele acabou sendo solto e o desembargador envolvido aí até foi aposentado de forma compulsória por envolvimento nessa ocorrência, né? Mas a pergunta aqui é recorrente, né, sobre o que nós podemos fazer, se há algum tipo, né, de fiscalização e de revisão
e até investigação, né, no caso desses magistrados que, de alguma forma, e contra todo o senso comum e a legislação, acabam colocando na rua bandidos perigosos como esse. Durante a pandemia do coronavírus, aí nós noticiamos aqui alguns integrantes dessa facção criminosa aí que o senhor mencionou, que tiveram também benefício ou por ter idade avançada, por estar no grupo de risco, né? Mas esses casos, eles são investigados mesmo? Há laudos médicos que são anexados, né? Para se avaliar esse pedido? Ou são alegações genéricas aí da defesa que acabam sendo engolidas, sabe-se lá por quê, por esses magistrados, hein, doutor Lincoln? Olha, infelizmente, na maioria dos casos que eu tenho visto de decisões, tanto de primeira instância quanto de segundo grau, as decisões elas são genéricas, né? Elas apenas atendem genericamente a recomendação do CNJ, dizendo, olha, o indivíduo tal, né, o paciente, ele tem mais de 60 anos de idade, ou então, já tive casos aqui de pedido de prisão domiciliar para preso de 34 anos de idade, né? Porque o preso ele tem diabetes, ou o preso tem hipertensão. Como eu disse, a hipertensão é uma doença que acomete mais da metade da população brasileira, eu creio, né? Se fosse fazer isso, deveriam soltar, somos 233 presos, mais de 100 mil presos no Estado. Então, não é possível, Pedro, todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, nós temos atendimento médico, quase todas têm um médico de plantão, as que não têm é porque estão em fase de concurso. Temos uma equipe de enfermeiros, eles são capacitados para atender esses presos, aqueles que precisam tomar remédio regular, recebem a medicação todos os dias. Em qualquer situação de emergência que não possa ser atendida na unidade prisional, esses presos são prontamente levados para os postos de saúde e, se necessário, para hospitais. No caso da pandemia, para você ter uma ideia, há um protocolo da Secretaria de Administração Penitenciária disciplinando, né, a atuação da Secretaria nos casos da Covid. Então, o preso, se tiver suspeita, ele é examinado, é levado para um centro de saúde ou para o hospital, ele não retorna mais para o raio habitacional, não retorna mais para a cela, ele é isolado, né? E esse protocolo está tendo sucesso aqui no estado de São Paulo, porque os casos maiores que nós temos aqui são de servidores, né, que se contaminam na rua, mas de presos, muito poucos, né? Nós não temos aí mais de uma centena, menos de uma centena, no universo de 233 mil presos. Aqui na região, pouquíssimos. Eu não tenho mais de 20 casos de presos com Covid aqui na minha região, numa situação de 80 mil presos. Nós estamos entrevistando o Dr. Lincoln Gaquia, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sobre a recomendação do CNJ, né, também acho que é importante pontuar aqui, apesar de o senhor já ter feito as críticas necessárias aí para essa recomendação, a recomendação ela traz algum tipo de previsão para que o magistrado tenha cautela, ou não, a recomendação não abraça o bandido perigoso, está expresso de alguma forma lá, ou seja, essas liberações de presos que estão no regime fechado, de presos que têm penas altas, elas contrariam de alguma forma essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, doutor Lincoln? Olha, sim, né, a recomendação ela é bem genérica, mas obviamente ela tem que ser entendida, né, no sentido de que tem que se analisar cada caso particularmente. Nós temos visto aí decisões, inclusive, com pedidos da Defensoria Pública de soltura coletiva de presos. Por exemplo, nós tivemos pedidos aqui no Estado de São Paulo, né, de soltura de todos os presos que têm mais de 60 anos, todos os presos que têm alguma comorbidade, né, como hipertensão, diabetes, etc. Então, essas decisões, elas não podem ser genéricas, elas devem ser individualizadas. Se houver uma recomendação médica, né, de um laudo médico, não um médico particular, né, mas um médico da unidade prisional, do sistema prisional, recomendando, de fato, que o preso não tem condição de ser atendido na penitenciária, o próprio Ministério Público vai concordar com essa situação, porque eu já concordei, eu mesmo particularmente, não nos casos da Covid, não tive nenhum caso, mas eu já concordei com várias prisões domiciliar,
com base no estado de saúde do preso, mas isso é uma decisão que tem que ser analisada individualmente, lastreada em laudos médicos, inclusive na periculosidade do réu também. Eu quero agradecer ao promotor de justiça Lincoln Gaquia, que conversou conosco nesta manhã, trouxe uma informação até em primeira mão aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, sobre a revogação, então, da prisão domiciliar para aquele bandido, um dos maiores traficantes de drogas do país, denúncia que nós trouxemos ontem de manhã aqui na Rádio Bandeirantes, o Suaélio Martins Leda, que teve o benefício da prisão domiciliar revogado ontem à noite por uma sessão dos desembargadores aqui da turma que recebeu esse caso, depois, claro, de uma manifestação do Ministério Público. Porém, a informação que o Ministério Público tem até o momento é que o criminoso não foi para o endereço indicado, na cidade de Santos, aqui na Baixada Santista, e se evadiu, muito provavelmente, como diz o Dr. Lincoln, como outros criminosos, né, ligados ao crime organizado já fizeram no passado, para o Paraguai, para a Bolívia, para algum país vizinho. Dr. Lincoln, obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho à frente do Ministério Público de São Paulo. É sempre bom conversar com o senhor para esclarecer para o nosso ouvinte o que acontece nesse mundo das organizações criminosas. Espero que numa próxima oportunidade para falar da prisão, da condenação de um desses bandidos que tiram o sossego da população. Um grande abraço para o senhor, um bom fim de semana e até uma próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Pedro. É um prazer falar contigo, com os seus ouvintes, e eu que agradeço esse espaço e essa oportunidade. Tá? Um abraço a todos e um bom fim de semana.